Que Deus abençoe a todos, que Jesus nos ilumine, nos fortaleça, que possamos ter uma tarde, mais uma tarde, de paz e tranquilidade, que o nosso amigo Vitor tenha inspiração de sempre para nos trazer suas belas palavras, ajudado pela espiritualidade maior. Seja bem-vindo, Vitor. A palavra é sua. Vocês vão fazer antes uma prece? Não, já falo direto. Pode fazer, Vitor, pode falar, pode falar. Pode começar. Posso começar a palestra ou faço a prece? Se quiser fazer a prece, agradecemos. Irmãos amados, aqui reunidos, conectados, não somente através dos equipamentos da internet, mas pelos nossos sentimentos, vinculados à umbela divina que é Jesus, nosso amparo. Ei, Senhor, que estamos aqui reunidos em torno dos teus ensinos. Dai com que o teu pão, ainda que é fatiado, seja o fermento a promover a mudança de todo o nosso comportamento. Nos deixe sentir o teu auxílio, ó Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Irmãos, é antes de tudo uma satisfação estarmos aqui e temos que ser gratos pela oportunidade com o avanço tecnológico, porque conseguimos esta união, participarmos deste farnel. Narra-se que a história da humanidade pode ser narrada pela história dos livros. E quando nós remontamos a história, nós saímos do ambiente dos livros em códex. E os livros, antes de serem códex, antes de terem a descoberta da imprensa por Gutenberg, nós vamos encontrá-los escritos em coros, na arte de Pérgamo. Nós também encontraremos escritos nos papiros, nesses juncos, mas iremos mais à retaguarda da humanidade. E ali os primeiros escritos cuneiformes na Mesopotâmia, impressos no barro, em tablets de barros, em tablets de madeira. Mas, ainda antes disso, nós encontraremos, então, os livros sendo escrito nas consciências humanas. E eis que, então, nós nos limitaremos a falar dos livros que transcendem, dos grandes livros que conseguem fazer uma catarse do plano maior com o plano inferior que ainda somos, ou do plano metafísico com o plano físico-material que somos. Esses grandes livros, como o Mahabharata e o Ramayana na Índia, ou como na China, nós encontraremos o Tao Te Ching, nós encontraremos o segredo da flor de ouro.
E ainda se buscarmos mais para nós ocidentais, a Bíblia, esses livros transcendentais, eram então grafados nas almas. Não existiam escritos. As frases, os fonemas, os ensinos eram transmitidos de pais para filhos, de geração para geração. Não estamos no ambiente da abstração grega. Estamos no ambiente da ortopraxis, da vivência. E eis que então narra-se que os livros passaram a ser escritos quando a humanidade não passou mais confiança. Quando tiveram medo de que aqueles que agasalhavam não vivenciassem os ensinos, e porque a proposta de falar e viver começaria a se encontrar em planos diferentes, aquele conhecimento não praticado cairia em desuso e, consequentemente, seria esquecido. Assim narra que os grandes livros da história da humanidade foram escritos quando a humanidade tinha se alheado da sua essência. Nós, queridos irmãos, precisamos entender que forças exteriores muitas vezes também tentavam apagar essas cartas vivas. As forças que tentavam cobrir a luminosidade dessas cartas trouxeram riscos. Eis que o Antigo Testamento passou a ser escrito quando as forças romanas começaram a perseguir os rabinos e martirizá-los. Eis que então começaram a escrever e contar a história da humanidade nesses livros transcendentais, para que nós soubéssemos quem somos. Então, irmãos amados, agora já nos limitando à trajetória hebraico, judaica, cristã e espiritista, nós precisamos ver esses três momentos. O instante em que Moisés, o legislador divino, peregrina no deserto. E aquele povo subjugado pelos egípcios são liderados por Moisés no deserto. E eis que então eles ali têm a oportunidade de escutar a voz do alto que fala e diz que eles não foram libertos, que não fosse para prestar culto, para que eles fossem servos de Deus. O prestar culto, o avad, e aquele que presta o culto, avod. Avad é o mesmo que escravo, que dolos em grego. Então eles deixam de serem libertos do cativeiro egípcio para serem cativos a Deus. E cativos a Deus, então seriam livres. Deserto, em hebraico, é o midavar, é o encontro com a palavra. Porque silencia o mundo ilusório dos homens, e ali tem-se condição de aprofundar a visão da nossa essência. Porque para buscar a água e os nutrientes, tem que se aprofundar as raízes,
tem que se mergulhar mais profundamente dentro de si mesmo para encontrar a água viva. Então, enquanto o deserto os martiriza por fora, em condições excruciantes, os homens são guiados a perceberem Deus em suas vidas. E fica muito claro nesta primeira peregrinação as dificuldades físicas naturais para que os homens mergulhassem em si. Quando nós, queridos irmãos, vamos nos deparar com Cristo, a missiva viva de Deus, nosso Pai, essa carta escrita com a tinta indelével do amor, que grafa na terra e continua sendo para todos nós essa tinta continuadamente ofertada. Porque na atualidade nós escrevemos em canetas que já tem a tinta disponível em um pequeno tubo no seu centro, que se conecta com uma pequena esfera na ponta. Essa esfera roda e traz a tinta que grafa no papel. Nos dias idos, existia um tinteiro e um graveto ou uma pena mergulhava no tinteiro. E então se escrevia. Era como era feita a grafia. E Jesus, queridos irmãos, ele não somente grafa na terra e nas nossas almas. Ele é o contínuo tinteiro de luz, esperando que nós nos permitamos ser a pena, o bico, que mergulhe nesta tinta e escreva, espargindo luz, para que a luz combata as sombras. Quando Cristo veio, perene se tornou este tinteiro em luz, contínuo. E os primeiros cristãos, ao fim do primeiro século, começo do segundo século, eram tão perseguidos. Não mais a condição excruciante da natureza, mas a condição de perseguição por aqueles que queriam se manter nas sombras. E quem traz a sujidade não quer a presença da luz, porque salienta, se mostra o lixo. É por isso que o Cristo é a pedra que alicerça, mas é a pedra de tropeço. Porque aqueles que não vivem encontrarão na pedra de toque, na pedra viva, Jesus, que não passam de falácias, ou nas palavras do próprio mestre, hipócritas, como sepulcros, caiados de brancos por fora e cheios de podridão por dentro. No final do primeiro século, início do segundo, os cristãos eram perseguidos pelos demais, por aqueles outros que não queriam a presença da luz, e eles então só eram bem acolhidos nos túmulos. Em Roma, a sede do império, eles então se reuniam como as sociedades, na Via Nomentana, ali nos túmulos, e partilhavam a refeição lauta, partilhavam deste farnel que não se desfaz ao longo das horas. Partilhavam do pão da imortalidade. E grafavam. E as histórias foram tão bem grafadas que essas canetas luzes iluminam a trajetória do homem dos nossos dias. E eles eram convidados a simplesmente grafarem as suas histórias nos dias de hoje em o seu testemunho. O tempo escoa
E nós vamos encontrar, mais uma vez, o homem se iniciando. Porque no nosso atual momento, as pessoas não são dadas a leituras mais profundas, se acostumaram com banalidades, superficialidades. Os livros já existem, não são mais as pessoas, mas ainda esses livros não são procurados. E, de novo, uma grande distância da realidade. E o alto registra a necessidade, dentro do avanço tecnológico e acadêmico, de uma tinta que fizesse a catarse, que promovesse o conhecimento da imortalidade no meio do conhecimento acadêmico e tecnológico. Veio-nos a doutrina espírita e nos oferece uma broca. Esta broca que se adentra nossas almas para que nós descubramos as fontes, os lençóis aquíferos, e que esta água viva brote para sedentar essas regiões ressequidas de sentimentos. A doutrina dos espíritos nos possibilita a caridade. E nós temos a oportunidade de exercitar nestas pequenas grafias de ações diante da comunidade, nas visitas, mas antes de tudo, dentro da nossa própria alma, nos modificando para que sejamos canetas, penas, gravetos, a nos molharmos na tinta indelével do amor, que é Jesus. Untando as criaturas, unindo-as. Então, diante do mar de dores, de dificuldades, o convite do Cristo ainda vem, ainda prossegue. Vinde a mim. E nós nos percebemos dentro do convite, porque ele diz, vinde a mim vós, que estáis sobrecarregados, fatigados, cansados. Vinde. Mas não podemos nos esquecer que no primeiro colegiado, Jesus passa por eles que se encontravam às margens do lago. Ou nos trabalhos, de certa forma, em cobranças burocráticos. E ele diz, segue-me. E os homens se levantaram ou abandonaram as redes para pescarem as albas. A mesmo Simão, filho de Bartimeu, cego, quando toma conhecimento que é o Cristo, passa, lança as capas e dá um salto e vai em direção. Jesus diz, vinde a mim. Mas nós não queremos irmos a Jesus. Queremos que Jesus venha atender os nossos anseios. No que concerne, ele ser vassalo dos nossos equívocos. Precisamos dar coragem de segui-lo. Precisamos, aqui são gravetos, mergulharmos neste tinteiro de luz. Nós, queridos irmãos, quantas vezes reclamamos porque somos perseguidos, onde o próprio Cristo foi crucificado, onde os trabalhadores da primeira hora se tornaram tochas vivas,
mortos em picadeiros, mas exemplificarem o comportamento onde os helênicos narravam no pensamento estoico. Os primeiros cristãos se permitiam serem utilizados para grafarem a história na humanidade. E nós, queridos irmãos, temos reclamado como se tivéssemos uma prerrogativa de sermos aceitos. Nos diz o venerando Emmanuel que a vela, para iluminar, ela se gasta e o azeite se entrega à tocha enquanto ela queima para que todos tenham a claridade. Nós precisamos, ainda que a condição de pequenos fonemas, exemplificarmos o Evangelho do Cristo. Nós precisamos mergulhar neste tinteiro da imortalidade. Se a humanidade contemporânea não faz as leituras do livro Códex, nós somos convidados a trazermos a escrita do Cristo em nosso comportamento para luarizarmos a humanidade terrena. É claro, queridos irmãos, que não poderia ser diferente. Para servir o Cristo, temos que largar as nossas capas, as nossas togas egóicas. Não temos como seguir Jesus sem deixarmos de ser quem somos. Não deveremos temer esta condição, porque Jesus assevera que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Por isso que não mais nos chamará de servos, nos chamaria de amigos. E tudo que ele sabe do Pai, ele nos ensina. Então, queridos irmãos, a condição de amigos do Cristo, que já sabemos da verdade, mais do que nunca luarizada pela doutrina dos Espíritos. Necessitamos de grafá-la em comportamento, para que a humanidade, neste momento tão difícil, perceba a luz do Cristo, porque até mesmo um grão pode refletir a luz. E a luz no meio da sombra densas, ainda que ínfima, norteia, porque quanto mais escura a noite, mais fácil e reluz o brilho das estrelas. E nós, a condição de grãos de luz, sequer pirilampos, porque os pirilampos têm luzes próprias, nós temos a condição de refletirmos esta luz. A luz do Cristo em nossos atos. Atos diminutos, é verdade. O sorriso, o obrigado, a oração, o silêncio diante da agressão, o elogio, o respeito a diferenças. Ah, queridos irmãos, são dias difíceis. Se nós observarmos, nós percebemos que não temos sido amigos do Mestre amado, que não temos buscado resplandecer os seus ensinos,
e caminhamos alhures aos seus preceitos. A doutrina espiritista faz-nos este convite. E assevera a transitoriedade do corpo físico e minudencia o plano espiritual. Este é um ano por demais significativo. Este é um ano que temos a oportunidade, por conta das dificuldades, porque temos nos mantidos mais em separados, de refletirmos, de mergulharmos mais profundamente na alma. Para evitar o contágio, nós temos buscado maneiras de evitarmos o contágio com o vírus, mas nos esquecemos de outras patologias comportamentais, dos grupos fechados que excluem os demais, das polarizações nas redes sociais. E tentamos separar o cristão, deixando que ele exista quando estamos nos centros ou nos trabalhos, esquecendo que Jesus não diferencia a oficina do templo. E nós já sabemos, na exegese mais profunda, que o corpo é um templo onde o espírito deve habitar e reverenciar o outro. Porque a primeira tenda que o Senhor pede que seja construída, não o templo, a tenda do deserto, é conhecido como a tenda do encontro. E o Deus monoteísta não tem faces, não tem imagens, porque nós deveremos percebê-lo no outro. Esses dias de isolamento é para que nós nos contagiemos com o Mestre, para inibir o assédio das sombras, e caminharmos cientes de quem somos, espargindo o amparo e as luzes do Cristo, para Ele glorificarmos. E se porventura alguém pensar, mas a partir do momento que refletirmos a luz do Cristo, poderemos ficar envaidecidos, porque os outros começarão a nos reverenciar. E então, queridos irmãos, nós queremos contar uma história. É uma história trazida pelo Monsieur Tardif, junto a Madre Teresa de Calcutá, onde certas feitas eles se encontravam, e ele, que era um médium de cura, no ambiente católico, ele tinha o dom da cura, estava para receber umas homenagens com Madre Teresa, e uma grande multidão os aguardava, e ele disse para a Madre, Madre, eu estou tão envergonhado, porque, pergunta a irmã, e ele disse, porque nós seremos aplaudidos, como se isso fosse de nós mesmos, e quem merece as aplausos, em verdade, é o Cristo. E ela disse, pois eu não me envergonho, não. E ela disse, como, Madre? Ela disse, desde que eu escutei a história do burrinho de Betfagé. E ele disse, a história do burrinho de Betfagé? E ela disse, é. Como é a história do burrinho de Betfagé? Ele disse, o burrinho de Betfagé recebia a orientação dos burrinhos mais antigos, que crescer era uma lástima. Que quando ele crescesse, iriam colocar nele peso, carregar, iriam montar, iriam açoitar. Ele não teria mais paz, então crescer era um tormento. Mas como ele não pode parar, ele cresce.
E um dia ele estava preparado para receber a primeira monta. Quando de repente um jovem monta nele, mas monta de forma tão suave. E ele começa a receber pétalas de flores. Quanto mais o moço caminhava em direção a uma grande cidade, mas ele era ovacionado. E ele começou a dizer, me enganaram. Me enganaram. Crescer não é ruim. A gente é ovacionado. Eu estou recebendo pétalas. E entra na grande cidade. Todo o chão está tapetado por ervas. Pétalas caem, são lançadas. Hosanas. Ele entra em Jerusalém. E ele disse, como eu sou importante. Daqui a pouco o moço para. E o moço desce do seu lombo. E as pessoas passam a acompanhar o moço. E ele fica sozinho. E ele diz, não era a mim. Estavam vacionando. Era o moço. Então, aquele que tem conhecimento sabe que até mesmo o grão diminuto pode refletir a luz. Mas a luz não é própria, é do Cristo. E os espíritas, mais do que ninguém, sabe da transitoriedade da carne e da limitação de quem somos. Mas precisamos continuadamente mergulhar neste cinzeiro de luz, neste filtro contínuo, ou neste tanque, ou nesta fonte de água viva que é Jesus. E gravar os ensinos do Mestre em nossos atos, não em nossas palavras. Mais do que nunca. Então, irmãos queridos, nesta tarde, nós nos lembraremos que se os livros foram escritos, os livros transcendentais, porque a humanidade não estava mais vivenciando-os, nós precisamos lê-lo e sentir na alma e grafá-los em nossos atos. Porque a sociedade tem saudade do cheiro do Cristo. E o mestre dizia que não se acende uma candeia para colocá-la embaixo do módio, mas para colocá-lo no candelabro, para iluminar todos que estiverem na casa. Eis, queridos irmãos, que nós temos a oportunidade de, ainda em gestos diminutos, trazermos o Cristo à sociedade. São pequenos gestos que juntos, a nos lembrarmos que na geometria plana, uma reta é a junção de pontos. São pequenos pontos, pequenos atos, que grafados trarão o Cristo de volta. E porque grafados com os comuns, com os simples, mais do que nunca, fica visível que o Evangelho do Cristo é ofertado a todos. Nesta tarde, que nós possamos sentir o convite e mergulharmos nesta fonte contínua e esparcirmos o cheiro e as luzes do Mestre, para que o Natal possa então ser percebido com a presença do Cristo no coração humano. Porque se o nosso peito acolhe o Cristo, a condição de fermento, todo o nosso corpo será levedado. Se os nossos olhos tiverem luz, todo o nosso corpo será luz. Irmãos amados, amigos queridos, eu vou pedir perdão para encerrarmos. Por conta de informação técnica, é que meu celular só tem
2 minutos está então descarregando. Que a divina paz do Mestre preencha as vossas almas. Muito obrigado pela oportunidade do encontro. E que esta paz permaneça em nossas almas, hoje e sempre. A paz. Muita paz para você também, Vitor. Muito obrigado. E que realmente você traz para a gente uma grande mensagem de reflexão, principalmente para esse Natal, né? Para que a gente possa, então, interiorizar melhor a mensagem do nosso amigo Jesus. Muito obrigado, um abraço. Muita paz para todos. Para você também. Até logo. Gente, hoje tivemos que encerrar de forma um tanto repentina, né? Mas, de qualquer forma, foi um grande prazer estar com vocês, com o Vitor também, que nos trouxe uma mensagem muito boa, onde devemos buscar interiorizar essa mensagem do Mestre Divino, que veio aqui e tantos, que se sacrificou por nós, e que tantos outros que os seguiram também, que os seguem até hoje, e que seguiram também se sacrificaram. Que a gente precisa valorizar essa mensagem, valorizar esse sacrifício de todos, né? É como a questão da votação. Você se dessa importância do voto, quantas pessoas, quantas mulheres principalmente, nos sacrificaram para que outras, todas no mundo pudessem votar, né? E a gente às vezes menospreza essa preciosidade, esse direito. Então, nós temos esse prazer, desse ganho espiritual, temos essa mensagem belíssima que Jesus nos trouxe, e que precisamos valorizar e interiorizar e praticar todos os seus ensinamentos. É isso que é a mensagem que o nosso amigo Vitor nos deixa, que possamos, então, caminhar dessa maneira. Então, que Deus abençoe a todos, um abraço a todos, um bom final de semana, uma boa semana também, até o próximo sábado.